Pessoal, boa noite para todos que estão aqui conosco no salão de estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando via Facebook, posteriormente via YouTube. Dando continuidade a esse nosso estudo, como é do costume, do Livro dos Médiuns, estudo esse que já se encontra na sua reta final. Creio eu, mais algumas semanas a gente já encerra o estudo dessa obra maravilhosa para substituir por um estudo de algum livro da obra de André Luiz. Como a gente tem feito essa proposta, uma hora a gente estuda Kardec, outra hora a gente estuda aquilo que veio através da mediunidade do Chico na obra de André Luiz. Mas antes de nós darmos a necessária continuidade, vamos fechar os nossos olhos em agradecimento. Sempre o primeiro movimento deve ser esse: o agradecimento pela vida, o agradecimento pela oportunidade que estamos vivenciando, o agradecimento à luta que nos fortalece, que nos direciona a um bom caminho. E pedindo que nessa noite os conhecimentos de ordem superior realmente se façam inteligíveis para nós. Que possamos sedimentar de modo permanente as lições que a doutrina dos Espíritos nos oferece. Porque não basta a adesão aos postulados, é necessário vivenciá-los. E essa é a proposta que essa magnífica filosofia nos oferece. Possamos, dia após dia, nos tornarmos pessoas melhores, mais espiritualizadas, indivíduos menos apegados às coisas da matéria, menos apegados às pessoas, com uma disposição maior em perdoar, uma disposição maior em desenvolver a fraternidade, a alegria legítima, para que com isso construamos o reino de Deus que Jesus há tanto tempo já havia nos dito que já se encontrava dentro de nós. Que assim seja, graças a Deus. Olha aí, pessoal. O Livro dos Médiuns, capítulo de número 26, das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Então, nesse capítulo nós vamos abordar alguns temas que Kardec julgou interessantes nos mostrar acerca de como nós devemos abordar os desencarnados. Que tipo de perguntas, tendo a oportunidade, nós podemos fazer aos desencarnados, aos espíritos. E antes dele passar para os grupos de perguntas propriamente ditas, olha só para a gente dar uma olhada aqui por antecipação. Perguntas simpáticas ou antipáticas? Perguntas sobre o futuro, sobre as existências passadas e futuras, sobre os interesses morais, materiais, sobre a sorte dos espíritos, sobre a saúde, invenções e descobertas, sobre os tesouros ocultos e perguntas sobre os outros mundos, os outros planetas. Então ele categorizou ali tudo aquilo que a gente poderia abordar relacionado às perguntas aos desencarnados. Mas antes disso ele faz algumas observações preliminares. Ele nos diz que para fazer a pergunta, ou uma série de perguntas aos desencarnados, há necessidade de nós nos atentarmos para dois pontos aí fundamentais. Quais seriam esses dois pontos? A forma e o fundo. Como assim forma e fundo? Forma seria um modo de construir as perguntas. Como que nós vamos fazer a pergunta ao desencarnado, ao espírito? Essa seria a forma, a construção da pergunta. Já o fundo diz respeito ao assunto que você vai abordar com eles. São dois pontos importantíssimos, que ele passa, então, aqui a nos explicar.
Primeiramente, a questão da forma. Ele diz que as perguntas feitas aos desencarnados têm que ser feitas com muita clareza, com muita precisão, evitando aquelas perguntas longas, em que você dá muitas voltas até chegar no seu objetivo. As perguntas claras, as perguntas objetivas e perguntas bem diretas. E ele nos fala mais. Quando o assunto exigir uma série de perguntas, uma sequência delas, devemos elaborar essas perguntas de tal maneira em que uma seja decorrência da outra. Isso facilita o trabalho deles no quesito resposta. Eles respondem com maior facilidade, respondem de modo mais claro, e até mesmo quando nós, por antecipação, elaboramos essas perguntas, antes da reunião acontecer, temos mais tempo, estamos com a mente mais descansada, e aí podemos formular essas perguntas com maior clareza, com maior nitidez. Isso também já é uma certa evocação antecipada, porque nisso os desencarnados podem participar, vendo a nossa elaboração das perguntas, e durante a reunião mediúnica, enquanto as perguntas vão sendo feitas, com muita frequência, segundo aquilo que Kardec nos fala, eles já respondem de antemão inúmeras perguntas que nós iríamos fazer um pouco mais para frente ali no futuro. Então, a questão relacionada à forma, ele diz basicamente isso daí. Simples, claro e direto. Aliás, como Kardec era. Se a gente pegar o Livro dos Espíritos como exemplo, nós vamos ver uma verdadeira aula de como se faz perguntas. Percebam que aquelas perguntas que Kardec faz não são perguntas aleatórias. De repente deu vontade de perguntar aquilo no momento da comunicação. Não, às vezes a circunstância exige. De repente você vem preparado ali com uma série de perguntas, e aí surge ali no momento uma circunstância que te leva a fazer uma outra pergunta que não está naquele script. Pode fazer isso? Pode fazer isso. Mas a regra era mais ou menos essa, que ele seguia. Ele preparava de antemão as perguntas na sua casa e depois levava para os desencarnados responderem. Então, a verdadeira lição de como se faz perguntas é aquilo que Kardec nos dá, na obra do Livro dos Espíritos. E aqui no Livro dos Médiuns também, já que existem várias perguntas e várias respostas aqui. Isso é a forma. Agora, tão ou mais importante que a forma da pergunta é o fundo. O que significa fundo? A natureza das questões que você está propondo. O que você quer perguntar aos desencarnados. Isso é fundamental. Por quê? Dependendo do modo como você pergunta e dependendo do assunto que você está perguntando, você pode obter respostas exatas, corretas ou respostas falsas. Porque há perguntas que eles não devem nos responder. Outras, eles não podem nos responder. Há perguntas que eles sabem que para nós a resposta seria uma precipitação. Então eles falam, às vezes claramente, não podemos responder isso, por enquanto. Há necessidade de um aprimoramento maior, de um amadurecimento maior da nossa mente, para no futuro, aí sim, nós alcançarmos aquele assunto. E é o que a gente vê. Se nós pegarmos o Livro dos Espíritos como exemplo, nós vemos ali uma série de perguntas sobre todas as questões de interesse da humanidade. Mas percebam, embora seja um livro fantástico, de propósito ele não tem aquela profundidade. Mesmo porque se Kardec fosse se ater a um assunto e aprofundá-lo no máximo, ele não ia ter tempo hábil suficiente de abordar todos aqueles assuntos com a necessária profundidade. Cabia ao tempo e ao amadurecimento dos futuros espíritas desenovelarem aqueles assuntos. E foi o que realmente aconteceu. Um exemplo que eu gosto muito de citar é justamente a questão das cidades do plano espiritual. Já falei isso várias vezes com vocês. Quando perguntados onde os espíritos ficam no plano espiritual, qual foi a resposta deles? Os espíritos errantes situam-se em acampamentos no plano espiritual, na erraticidade. E ponto. Não aprofundou muito. Por quê? Para a época, seria muito abordar a questão das cidades do plano espiritual, com aquela complexidade toda. Havia necessidade de nós, primeiramente, sedimentarmos o conhecimento de reencarnação, de
de mediunidade, de vida após a morte, né? De vida em outros planetas, para depois disso estar bem sedimentado, aí sim o assunto ser desenvolvido com uma necessária complexidade. Aliás, isso é extremamente didático. Quando um professor vai dar aula para os alunos, é assim que ele aborda. Ele começa do conhecido dos alunos, partindo para o desconhecido. Um bom professor não fala logo das complexidades de um assunto, sem antes as preliminares daquele assunto. E é o que os espíritos, obviamente, fizeram em termos de planejamento para a doutrina espírita. E Kardec, como pedagogo que era, como professor que era, soube captar muito bem essa necessidade nossa e elaborou a doutrina espírita, que, aliás, é uma doutrina de origem espiritual, mas de elaboração humana, como o próprio Kardec já havia nos dito. Então, o fundo do assunto é muito importante. Há perguntas que eles, aliás, não conhecem. Porque nós não devemos achar que os desencarnados são seres, todos eles, muito superiores a nós, de modo algum. Muitos deles são aqueles que assessoraram Kardec, os espíritos da codificação, né, que no seu, vamos dizer assim, que no seu conjunto todo, simbolicamente, é aquilo que se chama de Espírito Santo, que nada mais é do que um conjunto de espíritos superiores que agem aqui na humanidade para a nossa iluminação. E esses sim, eram espíritos de ordem lá em cima. Você percebe, é Santo Agostinho, é Sócrates, é Fénelon, né? Até mesmo Emmanuel, o próprio Emmanuel do Chico, tem uma mensagenzinha lá no Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, espíritos de um gabarito tal. Agora, nem todos os espíritos que dão comunicação numa reunião mediúnica têm esse nível. Alguns têm um aprimoramento maior na parte intelectual, na parte científica, outros mais na parte moral, né? Então, às vezes, você vai fazer uma pergunta para o desencarnado, ele não vai saber responder. E se ele for sincero e honesto, ele fala, não, isso eu não sei te responder. A mesma coisa acontece conosco. Se alguém chegar para você e fazer uma pergunta dentro do âmbito dos teus conhecimentos, você fala, você responde. Agora, se você não souber e for honesto e humilde, você fala, isso daí eu não sei te dizer. Então, os desencarnados, aqueles honestos e sinceros, eles falam isso. Agora, aqueles que querem enganar, eles respondem tudo à torta e à direita, sem se preocuparem com a verdade. É o que eles realmente fazem. Kardec continua. Deve-se evitar que tipo de pergunta de preferência? Aquela pergunta que quer pôr o espírito à prova. Ah, você é um espírito sábio mesmo? Vamos ver então se você é um espírito sábio. Quem foi que descobriu o Brasil? Qual foi o ano da descoberta? Quem foi que inventou a lâmpada elétrica? Né? Quantas perguntas tem o Livro dos Espíritos? Quer dizer, aquelas perguntas que são originárias para pôr o indivíduo à prova. Eles não gostam disso. E Kardec faz até uma comparação. Imagine, no nosso meio aqui, um indivíduo sério, sábio, profundamente envolvido com questões de importância, e você vai importunar esse indivíduo com perguntas pueris, perguntas bobinhas, só para testar se realmente ele sabe. Obviamente, um sujeito desse vai se sentir incomodado. E com os desencarnados, idem. Nós não podemos fazer perguntas que nós já conhecemos a resposta. Ah, mas se a gente fizer, eles simplesmente não respondem. E se a gente insistir, eles vão embora. O tempo deles, como eu disse, dos benfeitores, é curto. Eles vão aproveitar esse tempo da melhor maneira possível. Se eles percebem que ali nós estamos querendo colocá-los à prova, eles simplesmente se retiram, vão embora. E são substituídos por espíritos zombeteiros, brincalhões, mistificadores, falsos, pseudo-sábios. E aí sim, vão responder à torta e à direito, aquilo que você está perguntando. Então, chega de querer colocá-los à prova, né? Eles até falam, tudo aquilo que a gente sabe, não devemos perguntar. E tudo aquilo que nós temos condição de saber por conta própria, também não devemos perguntar. Isso me lembra muito o Divaldo, certa vez, falando a respeito das perguntas que ele recebe, né? Na época era por carta, né? Hoje em dia o negócio está mais aprimorado. Então muitas pessoas chegavam lá e faziam inúmeras perguntas para ele. Ele recebia aquelas cartas e respondia simplesmente assim, leia o Livro dos Espíritos. Leia o Livro dos Espíritos. Quer dizer, às vezes a gente tem o quê? A preguiça de procurar, né? E muitas respostas para as nossas perguntas estão no Livro dos Espíritos. Basta a gente saber perguntar.
É o que os espíritos superiores realmente nos fazem. Bom, eles respondem conforme o conhecimento que possuem, conforme o interesse que têm em nós, a afeição que nos dedicam, e também de acordo com a finalidade e a utilidade das perguntas. E esse é um ponto fundamental. As perguntas feitas devem ter um objetivo sério, nobre. Sempre que nós pedirmos orientação espiritual, sabedoria, eles estão ali prontos para nos ajudar. Agora, não vamos importunar os bons espíritos com perguntas rasteiras, do dia a dia, a respeito de assuntos do nosso cotidiano, que nós podemos resolver. Essas perguntas, obviamente, eles não vão responder. Mas nós vamos encontrar espíritos do nosso nível, talvez, ou inferiores, que vão responder, do jeitinho deles, as perguntas que a gente está fazendo. É sempre interessante nós termos essa ciência aí. Né? Para que tipo de espírito nós estamos fazendo a pergunta? Depende muito do tipo de pergunta que nós estamos fazendo. E ele faz a última observação a respeito dessas observações preliminares. Devemos somente esperar o ensino espontâneo, sem precisar fazer perguntas? Na época dele já existia esse tipo de ideia. Lembram? Quando eu falei das evocações? Na época de Kardec já existia uma corrente de ideias falando o seguinte: não devemos evocar os espíritos, não. Devemos esperar a manifestação espontânea deles. E ele nos prova, por A mais B, naquele capítulo das evocações, que não. As duas coisas são importantes, tanto as comunicações espontâneas quanto aquelas evocações. E com relação às perguntas, a mesma coisa. Devemos esperar os espíritos nos ensinarem espontaneamente, sem precisar fazer pergunta? Ele fala, não, isso é um erro. As comunicações espontâneas, elas são importantes muito, né, porque nos ajudam, nos orientam sobre um monte de coisa. Mas, se não houver perguntas, muitos assuntos vão demorar muito tempo para serem elucidados. É o que ele nos fala aqui. Se não houvessem essas perguntas, o livro dos espíritos e o livro dos médios ainda estavam por se fazer. Muitos assuntos ali não seriam tocados e muito menos desenvolvidos. Então não existe essa história de proibido perguntar para os desencarnados. Não. Desde que a pergunta, né, cubra aqueles dois critérios, da forma e do fundo, por que não fazer? O que são os desencarnados? São seres humanos como nós. Assim como nós aqui encarnados, quando estamos com algum problema, buscamos o conselho de alguém melhor do que nós, mais experiente, para nos ajudar, a mesma coisa referente aos desencarnados. O que ele nos fala, sempre que a gente buscar sabedoria e orientação espiritual, coisas elevadas, nós vamos encontrar boas respostas. Coisas rasteiras, nós vamos encontrar espíritos rasteiros para nos responder também. Ok? Sobre essas observações preliminares. Alguma pergunta? Alguma observação? Sim. O nosso mentor, o nosso anjo da guarda, é um nível superior? Superior a nós. O nosso mentor espiritual é superior a nós, né? Sob o ponto de vista intelecto, moral. Mesmo porque, para ele nos orientar, e para ele ter avalizado a nossa reencarnação e ter assumido o compromisso de nos guiar na vida, ele tem que ser melhor do que a gente. Agora, ele é perfeito? Obviamente que não é. Né? Ele ainda está dizendo, a gente fala anjo da guarda, né, por uma questão de... que ela ficou consagrado pelo uso. Né? Vou chamar meu anjo da guarda. Porque anjo mesmo é um espírito que já atingiu uma condição evolutiva superior, bem superior. Jesus de Nazaré pode ser categorizado como sendo um anjo. Essa é a categoria. E se você for ver, Jesus é o anjo da guarda, é o mentor espiritual da humanidade como um todo. Mais ou menos 30 bilhões de almas encarnadas e desencarnadas. Né? Então é mais ou menos o seguinte, quanto maior a capacidade do espírito, mais orientados ele tem. Então existe aquele que tem a capacidade de orientar um, talvez. Já existe aquele que tem a capacidade de orientar um grupinho. E aí vai crescendo. Né?
E sempre que aquele mentor talvez esteja com dificuldade em um ou outro aspecto, você pode ter certeza, ele vai pedir orientação a alguém superior a ele. Porque é a mesma coisa que acontece aqui conosco. O nosso anjo da guarda também tem um anjo da guarda, claro. Alguém superior a ele que vai auxiliá-lo de alguma forma naquilo que ele precisar. Confirma, por favor, o nosso anjo, desculpa, Pode falar. o nosso anjo da guarda, você falou alguma coisa e eu quero só confirmar. Não é só nessa vida, ele nos acompanha desde a nossa geração ou muitas? Tá, o nosso anjo da guarda, o nosso mentor espiritual nos acompanha desde muitas encarnações ou só nessa? Sim e não. Né? Pode ser que seja um espírito realmente profundamente ligado a nós, e normalmente é, e que nos acompanha durante várias encarnações, ele estando desencarnado e nós encarnados, mas pode ser que em uma ou outra encarnação ele necessite de reencarnar, porque ele ainda não é perfeito. Então pode ser que, por exemplo, ele reencarne numa condição diferente da nossa. Eu reencarno aqui, ele reencarna na Alemanha, por uma questão assim de necessidade. Ou pode ser que ele reencarne junto a mim, na condição de pai, de mãe, de irmão, ou até de filho. Pode isso acontecer. Ou pode ser que ele nos acompanhe por várias existências em seguida. Nossa, mas se o teu anjo da guarda reencarnar, quem que vai te orientar? Obviamente, ele vai ser substituído por alguém do mesmo nível que vai dar conta do recado. Né? Mas normalmente é alguém que já está ligado a nós, no caso do Emmanuel, claro. Olha que pergunta, num planeta mais evoluído que a Terra, o governador daquele planeta é mais evoluído que Jesus? Olha, o que a gente pode falar mais ou menos assim, para um indivíduo ser um governador espiritual do planeta, ele tem que ter um nível evolutivo assim, absurdo. Né? Coisa que para nós dá uma vertigem até mesmo de pensar. Aquilo que Jesus demonstrou quando esteve reencarnado aqui, é uma fração do que ele é mesmo. Né? Então eu acredito que aqueles indivíduos que são responsáveis por planetas, eu acredito, isso daí já é uma opinião pessoal minha, tá? Pode ser que eu esteja errado, são mais ou menos do mesmo nível. O que se sabe é o seguinte, que assim como existe o mentor espiritual dos planetas, o governador dos planetas, há também aquele ser que é responsável pelo sistema solar. Aí esse sim, esse já é de um nível espiritual superior ao governador do planeta. E existe aquele que é responsável por alguns sistemas solares. E existe aquele que é responsável por um setor da galáxia. E existe aquele que é responsável pela galáxia. E existe aquele que é responsável por uma ou duas galáxias. E aquele por um grupo de galáxias. Nossa, Daniel, mas aonde isso vai dar? Já imaginaram? É lindo, né? De pensar que um dia nós vamos atingir esse nível. E que eles já tiveram o mesmo nível nosso. Já passaram por problemas, por dificuldades, por vícios, e foram se fazendo, né? Se conscientizando e atingindo aí a angelitude. A eternidade nós temos aí à nossa disposição, né? Daniel, quando eu me voltei, já tinha um conhecimento muito vago. Quando eu me voltei, quando eu vim aqui nessa casa, eu fiz uma pergunta, não sei mais para quem. Mas e aí? A gente não está à procura de Deus? A gente vai aonde o caminho? A pessoa me falou mais ou menos na hierarquia. Eu fiquei tentando deduzir agora, com todas as lições que eu tive. Exato. É maravilhoso. Porque assim, Tem um ponto definitivo, né? sabe a parábola do filho pródigo? A parábola do filho pródigo é um bom resumo do processo evolutivo do ser humano. Né? A volta do filho para a casa do pai, que o recebe de braços abertos com um banquete, é um simbolismo daquela nossa união, né, espiritual com o divino, com Deus. Não que Deus esteja afastado de nós, nunca. Nós estamos nele, aliás, nós não vamos, nós estamos nele. É que é necessário uma integração da nossa consciência a ele. É necessário que a nossa vontade seja a vontade dele, né? Assim como Jesus nos disse, eu e o Pai somos um. Quando Jesus nos disse, eu e o Pai somos um, ele estava falando desse estado, em que a consciência dele, Jesus como espírito individualizado que era, já estava totalmente integrado em Deus. E um dia nós vamos ser um com Deus. Não tenhamos dúvida. Então, assim, quer dizer que Jesus, né, evoluidíssimo, pode ser que tenha mais de Jesus, não
pode ser não. Há mais Jesuses por aí. Pode ter certeza disso. É porque quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa que ele foi o único. E realmente, aqui na Terra, ser mais evoluído, não houve. Né? E nem há. Agora, se você for ver em questão de universo, existem seres do mesmo nível evolutivo e mais, e superiores a ele. E ele mesmo havia nos dito isso de uma maneira meio nas entrelinhas. Um dia podereis fazer tudo que eu faço e muito mais. Quer dizer, ele já está falando que já existiam seres superiores a ele. Até arrepia, né? Seres superiores a ele. Não. Por enquanto a gente é uma gota d'água tentando entender o mar. É meio complicado mesmo. O próprio Chico, uma vez, né, Emmanuel falou assim, você quer conhecer um mundo feliz? Ele falou, quero. Aí ele levou o Chico lá, o Chico falou assim, me deu uma saudade do meu. É verdade. Eu não entendi nada. O Chico é fantástico. Você ia me perguntar, Vicente? Então, no caso de Emmanuel, o Chico, Emmanuel estava um pouquinho acima de Chico, para poder orientar. Depois, quando o Chico vai para a cidade, vai para o plano espiritual, ele vai receber orientações e vai ser um pouquinho superior ao Emmanuel, se Emmanuel encarnar Essa relação Emmanuel-Chico é interessante, né? Porque ali a gente vê um espírito de condição assim, bem evoluída que é Emmanuel, orientando um outro de condição também muito evoluída. Porque para desempenhar a tarefa que desempenhou Chico, não podia ser qualquer um, né? E até mesmo essa alternância de posições, pode ser que realmente aconteça. Porque o Chico evoluiu enquanto esteve aqui. Você vai falar que o Chico não teria condições de orientar Emmanuel? Claro que sim. Mesmo porque, mesmo Emmanuel sendo Emmanuel, e agora ele deve estar reencarnado com mais ou menos os seus 20 anos, mais ou menos. Diz o Chico que ele reencarnou, quando o Chico estava encarnado ainda, ele falou que Emmanuel havia reencarnado numa família espírita no interior do estado de São Paulo. Isso foi por volta do ano 2000. O Chico desencarnou em 2002. Então, hoje, Emmanuel está com seus 20 anos de idade. Né? E, obviamente, mesmo sendo ele Emmanuel, a reencarnação restringe e abafa as potencialidades do indivíduo. E, obviamente... Aí, talvez essa lembrança nítida de que ele foi, duvido que ele tenha. Né? Mas tudo aquilo que ele conquistou em termos de avanço intelecto-moral já aflorou. E é claro que ele vai precisar das orientações, porque ele não é um espírito perfeito. Emmanuel não é. Né? Então, aí, talvez, caso haja realmente essa disponibilidade, esse planejamento, o próprio Chico pode se tornar, se é que já não é, mentor espiritual de Emmanuel. Né? Pode. Assim, essas fofocas reencarnatórias, a gente tem várias, seu Mário. Né? Pode. Já ouvi muito dessa história das reencarnações do Chico. Né? A gente, assim, confia desconfiando. Por quê? Porque é necessário que tenha a necessária concordância, às vezes, de várias fontes para falar uma coisa. Né? Mas desabona Chico isso? Claro que não. Desabona o Emmanuel? Obviamente não. Nós temos tantas reencarnações, tivemos tantas, né? Ora como homem, ora como mulher, porque cada sexo oferece condições particulares de aprendizado. Mas que a relação Chico e Emmanuel não começou nessa existência, não começou mesmo, não. É um negócio que vem, ó. Pode ser, pode. Tem alguma coisa que o Manuel fala, que ele via umas coisas muito desenvolvidas, quando depois ele foi, não sei se é verdadeiro isso, né? Aí depois que ele viu, por exemplo, uma Nova York muito mais desenvolvida do que a Nova York hoje, ele estava num navio e ele era um marinheiro raso, não sei o que. Ah, tá. Então, tem essa história aí. Só que essa história surgiu, é meio fresquinha, né? Fresquinha assim, surgiu recentemente, no meio espírita, né? Não sei se isso é verdade. Todos esses assuntos assim de reencarnações, é uma postura minha, particular minha. O que eu faço? Eu acho interessante, quando eu vejo uma certa lógica, eu deixo de quarentena, né? Esperando confirmações, né, de outras instâncias aí. Já ouvi falar. É verdade? Não sei. É mentira? Também não sei. Né? Fica tudo na quarentena aí. Não importa. Desenvolver os dois. Desenvolver os dois. Eles não, eu já ouvi vários casos de volta, você já comentou, parece que o Chico foi Lívia, né?
Ah, tá, a filha dele. Não a Lívia, a esposa, né? Não, a Lívia não, a filha. A filha, né? Já ouvi falar isso também. É uma história que eu também já ouvi falar. Ali a associação dos dois é muito antiga. Mas vamos passar para cá. Perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos. É a primeira classe de perguntas, né? Primeiro, os espíritos respondem de boa vontade às perguntas que lhes são feitas? Dê a resposta, de acordo com as perguntas. Os espíritos sérios respondem sempre com prazer, aquelas que têm por objetivo o bem e os meios de vos fazer avançar. Não atendem às questões fúteis. Então vamos lá. Todos nós conhecemos, né, pessoas que vão consultar com os espíritos. Isso acontece muito, né? Estão aflitas com alguma questão e tal. Eu conheço um fulano lá que recebe um espírito, você pode fazer pergunta para ele. É um espírito superior que esse indivíduo recebe? Não sei. Porque os espíritos superiores respondem com prazer aquelas questões que têm por objetivo o bem e os meios de vos fazer avançar. Se você fizer perguntas desses dois jeitos aí, um bom espírito vai responder você. Caso contrário, perguntas fúteis, os bons espíritos não se prestam a esse papel. Então, para saber se aquele indivíduo que você vai consultar, né, que está recebendo um espírito, será que ele está recebendo um espírito superior ou não? Depende do tipo de pergunta que você vai fazer. Uma pergunta fútil, rasteira, assim, do dia a dia, e ele responder, possivelmente espírito superior. Não é. Eles não se prestam a esse tipo de papel. 2. Basta que uma pergunta seja séria para se obter uma resposta séria? Não. Depende do espírito que responde. Aí Kardec retorna a pergunta. Mas uma pergunta séria não afasta os espíritos levianos? Olha a resposta. Não é questão de afastar os espíritos levianos, mas o caráter daquele que a faz. 3. Quais são as perguntas particulares antipáticas aos espíritos? Resposta: todas aquelas que são inúteis ou que são feitas com o objetivo de curiosidade e de prova. Então, eles não as respondem e se afastam. Pergunta inútil, e aquela pergunta que você quer colocá-la à prova, ou aquela pergunta por simples curiosidade, você pode ter certeza, um espírito superior não vai se dignar a responder esse tipo de pergunta. Há perguntas que sejam antipáticas aos espíritos imperfeitos? Resposta: não há, senão as que podem revelar a sua ignorância e a sua fraude, quando procuram enganar. De outro modo, respondem a tudo, sem se importarem com a verdade. Então, o espírito inferior tem esse medo. Qual que é o medo do espírito inferior? Ser desmascarado. Porque eles têm mais medo. Então, quando uma série de perguntas é feita com esse objetivo, né, eles obviamente não aceitam de modo algum. Eles até recomendam ao médium, ou até aos próprios participantes da reunião mediúnica, para não fazerem muitas perguntas para ele. Para aceitarem tudo aquilo que ele está falando. Um espírito que falar isso, você pode ter certeza, superior não é. Porque os bons espíritos estimulam as perguntas, as boas perguntas. Né? Aliás, esse é um meio de você desmascarar aqueles que querem enganar. Eles não suportam uma série de perguntas feitas e desenvolvidas com lógica. Porque eles podem fugir de uma pergunta, mas cair na outra. Então isso, obviamente, é antipático demais para os espíritos inferiores. Que pensar das pessoas que não veem nas comunicações espíritas, senão uma distração e um passatempo, um meio de obter revelações sobre o que lhes interessa. Na época de Kardec era muito comum, hoje, idem. Ainda tem muitas pessoas, né, que têm esse interesse. Nossa, como é que será que o espírito se comunica? Será que eu posso falar coisas para ele, fazer perguntas para ele como uma simples curiosidade? Essas pessoas agradam muito aos espíritos inferiores, que, como elas, querem se divertir.
e ficam contentes quando são mistificadas, quando são enganadas. Claro, se você procura diversão, você vai encontrar espíritos que vão te divertir. Né? Se você quer ser enganado, você vai encontrar espíritos que vão te enganar. Tudo depende daquilo que você está buscando. Por isso que numa resposta anterior, ele nos fala o seguinte: não é a questão que afasta o espírito leviano, mas o caráter daquele que a faz. Se eu sou um indivíduo que busco honestamente me convencer, busco honestamente a verdade, eu vou encontrar desencarnados que vão me ofertar essa verdade. Agora, se eu sou aquela pessoa que simplesmente quer abordar o plano espiritual por fins de curiosidade, para fins rasteiros, os bons espíritos não se preocupam comigo. Agora, existe uma penca de espíritos mistificadores que aí sim, aí eles vão querer nos enganar. Quando os espíritos não respondem a certas perguntas, é porque eles não podem ou porque não querem? Vem a resposta: por um e por outro motivo. Há coisas que não podem ser reveladas e outras que o próprio espírito não conhece. É aquilo que a gente comentou um pouco mais atrás, né? Insistindo fortemente. Vamos supor que você faça uma pergunta para ele. Ele fala que não pode responder. Ou, não sei te responder. Mas se eu insistir, ele vai me responder? Não. O espírito que não quer responder tem sempre a facilidade de ir embora. Por isso é necessário esperar quando vos diz para fazê-lo. Não se obstine em querer nos fazer responder. Insistir para ter uma resposta que não se quer vos dar é um meio certo de ser enganado. 6. Todos estão aptos a compreenderem as perguntas que lhes são colocadas. Qualquer espírito que se manifesta na reunião mediúnica tem capacidade de responder as perguntas que são feitas a ele? Longe disso. Os inferiores são incapazes de compreenderem certas perguntas, o que não lhes impede de vos responder bem ou mal, como acontece entre vós. Então, essas são as perguntas simpáticas e as antipáticas. Qual que é a lição que fica para nós aqui? Devemos buscar sempre o quê? O bem. E a maneira de nos fazer progredir. Isso é o que realmente conta, isso que é fundamental, isso que é importante. Com essa boa vontade, com essas intenções, né, muito pouco nós vamos nos expor à enganação dos espíritos mistificadores. Mais os bons espíritos vão se interessar por nós, mais eles vão nos orientar e mais eles vão nos proteger. Tudo depende das nossas intenções. Até aqui, perguntas, considerações, observações? Item 289. Essa é boa, hein? Questões sobre o futuro. É o que o pessoal mais procura, né? Eu vou consultar o sujeito lá, eu quero saber do meu futuro. Né? Estou namorando uma pessoa aí, quero saber se vai dar certo. Ou será que eu vou ficar rico? Ou será que eu vou ganhar na loto? Né? Será que meu time vai ser campeão? Quem será que vai ser eleito? Vou lá procurar saber. 7. Os espíritos podem nos fazer conhecer o futuro? Aí vem uma resposta que eu acho fantástica. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente. Por que nós não temos facilidade em saber do futuro? Por isso, gente. Por isso. Se nós conhecêssemos o futuro, podemos ter certeza, a gente ia ficar quieto, parado no nosso canto, sem nos movimentar, sem agir, esperando o futuro acontecer. E não é? Com muita frequência isso ia acontecer. Imagina você, de repente, descobrir que daqui a 10 anos você vai desenvolver uma doença grave. Como que vai ficar teu estado psicológico? Você vai viver bem esses 10 anos? Fala para mim. No nível que nós estamos. Difícil, hein? Difícil. Ou, imagine só você, né, de repente, receber a comunicação de que no teu futuro está reservado algo fantástico.
né? Algo esplêndido. Vamos supor assim, dentro da doutrina espírita, que você vai desenvolver ali uma mediunidade e você vai ajudar muita gente com isso. Você vai ficar, nossa, que maravilha. Isso vai acontecer lá no futuro. E você negligencia o seu aprimoramento espiritual desde agora no presente. Ah, vai chegar mesmo, né? Vou aproveitar o tempo que me resta aqui, né? Como se fosse uma despedida de solteiro. Vou aproveitar o tempo que me resta aqui, eu vou ser um bom médium mesmo no futuro, vou ajudar um tanto de gente. A gente esquece do seguinte, que o futuro é uma construção do presente. Que as nossas atitudes do dia a dia estão aos poucos construindo o nosso futuro. É o que a gente faz aqui, que determina o que vai acontecer lá. Se nós conhecêssemos, pouca coisa poderíamos fazer de bom. Ah, mas tem como conhecer o futuro? Tem. O futuro já existe? Já. Já. Mas você acabou de falar que o futuro está em processo de construção, como é que ele já existe? É que nós estamos ainda, seres inferiores, dentro daqueles parâmetros de passado, presente e futuro. À medida que o espírito vai evoluindo, essas coisas vão se tornando mais ou menos um único momento. Vocês acham que para Deus existe passado, presente e futuro? Para Deus é tudo um único momento. Deus conhece o futuro? Claro. Ele não é todo poderoso? É. Ele não é todo sabedoria? É. Você acha que não vai conhecer o futuro? Vai. Existem espíritos superiores, não estou falando de Deus não, superiores, que podem conhecer alguma coisa do futuro? Sim. Quanto mais nós nos elevamos na escala espírita, na escala de evolução espiritual, mais nos desmaterializamos e mais entramos nessa condição meio que atemporal, em que passado, presente e futuro meio que se fundem numa única coisa. Por enquanto estamos num mundo tridimensional, né? Por enquanto ali são 8h35, né? Um segundo anterior era passado, agora é presente, o segundo seguinte já é futuro. É assim mais ou menos que as coisas funcionam. Aí está, ainda um ponto sobre o qual insisti sempre em obter uma resposta precisa. E é um grande erro, porque a manifestação dos espíritos não é um meio de adivinhação. Se quereis absolutamente uma resposta, ela vos será dada, por um espírito travesso. Dizemos-lhes isso a cada instante. Então, se você insistir em saber o futuro, você pode ter certeza, os bons não vão te dar resposta. Mas os zombeteiros, sim, eles vão dar a resposta que você quer. É verdade? Obviamente que não. Porque se ele é um espírito zombeteiro, ele é muito melhor que a gente. E se nós não conhecemos o futuro, ele também não vai conhecer. Não basta ser desencarnado para saber do futuro, tem que ser desmaterializado, que é diferente. O sujeito pode ser desmaterializado ainda estando encarnado. Ele pode ser tão evoluído que mesmo ligado à carne é desmaterializado. Um exemplo a gente acabou de citar aqui, o próprio Chico, né? Agora, há aqueles que mesmo desencarnados estão tão aferrados à vida aqui na Terra, tão ligados, né? Que, tanto quanto nós, não sabem o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Eles não sabem, nós idem. Mas eles dão a resposta para você. O que está reservado para o meu futuro? Aí ele fala assim, você vai passar embaixo de uma construção, vai cair um saco de cimento na tua cabeça. Que dia que vai acontecer isso? Amanhã, 15h. Aí você fica, né, apavorado, não sai de casa, fica nervoso, não dorme. É claro, você busca saber coisas rasteiras, existirão desencarnados que vão te responder. Né? Como foi dito aqui, a manifestação deles não é um meio de adivinhação. Quando irmãos de outras religiões citam que Moisés proibiu, né, a comunicação com os espíritos, e realmente Moisés nos deu essa advertência de utilização da mediunidade para esses fins aqui. Moisés não podia proibir a mediunidade, porque ele era médium. Né? A palavra profeta, lá no linguajar do Antigo Testamento, é a mesma coisa que médium. Mesma coisa. Mas peraí, não há, todavia, algumas vezes, acontecimentos futuros que são anunciados espontaneamente? Com verdade pelos espíritos? Não pode acontecer isso?
Pode ocorrer que o espírito preveja coisas que julga útil fazer conhecer, ou que tenha a missão de vos fazer conhecer. Porém, há ainda mais a se desconfiar dos espíritos enganadores que se divertem fazendo previsões. Não é senão o conjunto das circunstâncias que pode fazer apreciar o grau de confiança que elas merecem. Então, quando eles julgam útil revelar alguma coisa, e olha, a utilidade normalmente é em termos gerais. Quando eles revelam alguma coisa, é para um grupo grande de pessoas, né? É para um país, é para o mundo inteiro. Utilidade geral. Ele até fala aqui, ó, olha só, pergunta 10. Qual o objetivo dos espíritos que anunciam... 9. Qual o gênero de previsões do qual mais se deve desconfiar? Resposta: todas as que não têm um objetivo útil e geral. Então, se for um objetivo útil e que atenda a muitas pessoas, você pode ali usar o seu bom senso, a sua lógica, a sua razão, né? E dar uma certa credibilidade. As previsões pessoais quase sempre podem ser consideradas como falsas. Escutaram isso? As previsões pessoais, sempre não, quase sempre podem ser consideradas como falsas. Então, está vendo? Os bons espíritos já nos dão uma maneira de nos balizarem o caminho, né? Eles já balizam o nosso caminho. Se for útil e de interesse geral, você pode dar credibilidade naquilo ali. Ou pelo menos você pode ficar disposto a aceitar, no mínimo. Agora, todas aquelas previsões íntimas, pessoais, quase todas são falsas. Quase todas, hein? É o que o pessoal mais busca por aí, né? E são enganados. Passar da perna neles. Às vezes o indivíduo nem é médium, coisa nenhuma. E finge que está recebendo o espírito. Né? Finge que está lendo a mão da pessoa. Finge que está vendo alguma coisa nas cartas. Finge. E a pessoa é enganada e cai feito um patinho. Nossa, mas não tem pessoas que têm clarividência, que usam as cartas e até mesmo a leitura das mãos como meio de concentração? Existe, gente. Isso existe mesmo. Agora, não é tão comum quanto se pensa. E segundo, depende muito da utilização que essa pessoa está dando a esse dom dela. Toda vez que tiver dinheiro envolvido nisso, pode desconfiar. Você acha que um bom espírito, que conhece o futuro, vai dar comunicação através de um médium, né, que se vende, que cobra? Difícil, né? Bem difícil engolir isso, né? Qual é o objetivo dos espíritos que anunciam espontaneamente acontecimentos que não ocorrem? O mais frequentemente é para se divertirem, com a credulidade, o medo ou a alegria que causam, e depois se riem do desapontamento. Que coisa, né? Quer dizer, eles são zombeteiros, eles preveem alguma coisa para a gente, aí quando cai a ficha, a gente percebe que o negócio não aconteceu, eles riem da cara da gente. Desse jeito? Desse jeito. Não há pessoas encarnadas que pregam peças uns nos outros, que são exatamente dessa forma? Pois é, desencarnou, fica do mesmo jeito. 1º de abril. Exato, para esses aí é 1º de abril o tempo todo. Né? A função deles é essa aí. Essas previsões mentirosas têm, entretanto, algumas vezes um objetivo sério, que é o de colocar à prova aquele a quem são feitas, a fim de ver a maneira pela qual toma a coisa, a natureza dos sentimentos, bons ou maus, que fazem nascer nele. Quer dizer, você recebe a previsão de uma morte. Olha, você vai morrer semana que vem. Dependendo do modo como você encara aquela informação, isso significa que você realmente cresceu espiritualmente ou não. De repente você se diz espírita. Aí de repente um espírito mistificador vem dizer que você vai desencarnar na semana seguinte. Você apavora completamente, você se desestrutura de tal maneira que vai viver à base de remédio, significa que você não ainda aderiu, sedimentou os princípios básicos da doutrina.
Agora você recebe essa informação falsa, você vai desencarnar semana que vem. Aí, obviamente, você fica meio balançado. Mas aí para e pensa, poxa, eu sou imortal mesmo, uma hora eu vou desencarnar mesmo, né? Pode ser daqui a 10 dias, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 60 anos, mas uma hora eu vou voltar para o plano espiritual. O dia ninguém sabe mesmo. Isso prova que você realmente sedimentou os ensinamentos espíritas. E não precisa consultar os mistificadores para isso acontecer, não. Isso acontece no nosso dia a dia, tá? No nosso dia a dia, vira e mexe, somos confrontados com situações que nos colocam à prova no nosso conhecimento. Vira e mexe. Né? Às vezes você perde o emprego, às vezes seu nível socioeconômico cai, às vezes você é assaltado, né? Às vezes você ali é atropelado, às vezes você passa por uma doença mais séria, menos séria, né? Você perde um ente querido. Todas essas situações que nós passamos e que são comuns a todos nós, são as provas da vida. Quando a gente está numa faculdade, numa escola, o que o professor faz para testar o nosso conhecimento? Nos dá uma prova. E a gente vai resolver a prova de acordo com aquilo que a gente estudou. E aí a gente vai ganhar uma nota. É mais ou menos isso que acontece na nossa vida. Estamos numa verdadeira escola. E as lições duras que nós estamos passando servem, ao mesmo tempo, para nos despertar a realidade espiritual e para nos colocar à prova. Se realmente nós aprendemos aquilo, né, que está guardado na nossa cabeça. Porque, caso contrário, se nós não formos colocados à prova, como saber se realmente a gente aprendeu? Um dos objetivos da reencarnação é esse, se não for o objetivo da reencarnação, né? Quando a gente está no plano espiritual, nós estamos aprendendo muita coisa. Mas lá, gente, de certa forma, é até fácil, né? Por exemplo, vamos supor que você desencarne e vai para nosso lar. Que chique, você desencarna e vai para nosso lar. O que você vai ter lá? Pessoas que pensam mais ou menos como você, que agem mais ou menos como você. Muitos indivíduos melhores do que você para te orientar. Quem leu o livro viu isso. Quem assistiu o filme viu também. Aí você tem todas aquelas tarefas a serem desempenhadas, que todo mundo desempenha, né? Mas você está num ambiente bom, você está numa zona de conforto. Vamos colocar dessa forma. Você aprende muita coisa lá. Como é que você vai ser colocado à prova? Você reencarna. E aí você vai ser colocado num meio com pessoas muito diferentes de você. Com pessoas que pensam diferente, que têm nível moral diferente, nível intelectual diferente, que têm valores éticos diferentes. Para quê? Para te colocarem à prova. Lá no plano espiritual você aprendeu muito sobre perdão? Tudo bem. Né? Vou te fazer, você vai reencarnar e vai casar com o seu inimigo do passado. Ou vai ter um filho complicado, que é o seu inimigo do passado. Aí eu quero ver. Você vai ser colocado à prova. Tanto que o Chico, né, fez uma graça com o Emmanuel, né? Quando perguntado para ele se o Emmanuel ia reencarnar, ele falou assim, vai reencarnar em breve. Quero ver se ele aguenta o tranco. Chico falou assim, né? Porque reencarnar não é um negócio fácil. A gente passa por inúmeras situações. Do lado de lá, nós estamos reunidos fisicamente, se eu posso me expressar assim, com as nossas afinidades. Né? Os espíritos se reúnem de acordo com as afinidades. Encarnado, tudo bem. Nós temos as nossas afinidades espirituais. Cada qual tem as companhias espirituais que você elege. Mas fisicamente falando, não. Quer ver? Pensa na tua casa agora. Pensa nos teus familiares. Você tem afinidade igualzinha com todos? Ama todos igualmente? Se dá bem com todo mundo? Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que vai falar assim, olha, minha família é uma beleza. Pais, irmãos, irmãs, esposa, filhos, netos, tios, avós. Nossa, ninguém briga, todo mundo gosta, sogra. Todo mundo gosta, todo mundo ama. Você vai encontrar isso? Você não vai. Muito difícil. Vou falar que é impossível não, hein? Mas é muito difícil. Normalmente se reúnem embaixo do mesmo teto aquelas pessoas que amam você e que estão prosseguindo o mesmo processo ali evolutivo, estão evoluindo juntas, mas também aquelas com as quais você tem problema. Né? Já dizia um filósofo aí, nós somos a lixa que lixa o lixo do outro.
E vice-versa. Os outros são a lixa que lixa o nosso lixo. Então, não é nada fácil. Nem sei por que eu entrei nesse assunto, né? Falando sobre questão sobre o futuro. 11. Por que os espíritos sérios, quando fazem pressentir um acontecimento, ordinariamente não lhe fixam a data? É por impossibilidade ou vontade da sua parte? Por que os bons espíritos, às vezes, eles nos fazem pressentir algum acontecimento, né? Por que eles não fixam data? Ó, isso daí vai acontecer no dia 22 de janeiro de 2021. Por que eles não fazem isso? Olha só. É porque eles não sabem mesmo, né? Ou porque eles não querem? A resposta: por um e outro motivo. Às vezes, eles não sabem. E às vezes, eles não querem. É uma advertência. Uma advertência só. Exato. Né? Aliás, diz o próprio Emmanuel que frequentemente as previsões são feitas para não se cumprirem. Porque a partir do momento que algum pressentimento nos é dado, de algo assim potencialmente danoso, se nós mudarmos o nosso pensamento, mudarmos a nossa conduta, aquilo lá não vai acontecer. Não é verdade? A função das previsões é essa. Elas não acontecerem. Elas têm que estimular a nossa mudança de paradigma, a nossa mudança de conduta. Aliás, não dá para a gente fazer sempre a mesma coisa e desejar resultados diferentes. Não dá. É o famoso dar murro em ponta de faca. Sempre você vai se machucar. Por um e outro motivo. Eles podem, em certos casos, fazer pressentir um acontecimento. É uma advertência que vos dão. Quanto a precisar-lhe a época, frequentemente não devem. Então, às vezes, eles sabem. Mas eles não devem. Frequentemente também não o podem, porque também eles não sabem. O espírito pode prever que uma coisa acontecerá, mas o momento preciso pode depender de acontecimentos que ainda não se cumpriram e que só Deus conhece. Portanto, o futuro já existe, porque se Deus conhece, o futuro já existe. Os levianos, que não têm nenhum escrúpulo em vos enganar, indicam dias e horas sem se inquietarem com o resultado. Por isso, toda previsão circunstanciada deve vos ser suspeita. Toda aquela previsão com detalhes de dia, horário, mês e ano. Né? Aqui não fala para não acreditar, não. Motivo de suspeita. Quando a gente fala de previsão, a gente lembra de Nostradamus, né? O grande Michel de Nostradamus. Muita coisa realmente ele previu. Né? Se bem que naquela linguagem dele intrincada. Aliás, dependendo do teu ponto de vista, se prevê tudo que você quiser. Né? Porque a linguagem em que ele escreveu ali é muito obscura. Né? É muito simbólica. E para você interpretar um simbolismo realmente é complicado. Eu interpreto de um jeito, você interpreta de outro. Mas muitas lições ali nas suas centúrias, muitas previsões realmente aconteceram com espantadora, né, nitidez. Aconteceram mesmo, né? Outras não. Aqui a própria questão do mundo de regeneração, que não está em Nostradamus. Quando que vai surgir o mundo de regeneração? O mundo de regeneração, já estamos em processo de regeneração. Né? Mas talvez não exista uma data fixa. Ó, hoje, provas e expiações. Amanhã, regeneração. Não é assim. É um processo. Assim como não dá para você delimitar certinho quando que acaba a noite e começa o dia. É um processo. Em que, de repente, vai ficando um pouquinho clarinho, né? De repente, quando você percebe, a noite já foi embora. Com relação ao mundo de regeneração, é isso que está acontecendo. Mas existem algumas datas, né? Que, de repente, surgem por aí. Eu creio que sejam mais o quê? Datas para nos dar noção de alguma coisa. Que a partir daquela época, coisas vão acontecer. Né? Mas pode ser que aconteça um pouco antes, mas pode ser que aconteça um pouco depois. Já ouvi dizer, por exemplo, que a grande regeneração mesmo, né? O processo da regeneração do planeta vai durar 1000 anos. Então, talvez a partir do ano 3000 que realmente nós vamos entrar
num mundo de regeneração? Vai saber. Já ouvi aqui mesmo? 20 de junho de 2019, que é a data limite. Né? Já ouvi falar do próprio Divaldo, 2057. Quer dizer, a gente está em processo de regeneração. Né? Espíritos inferiores, provenientes de zonas umbralinas, reencarnaram aqui para ter a última chance. Né? Basta você ver o que está acontecendo por aí no mundo afora, parece que está tudo de ponta cabeça, e parece que o negócio está só piorando, mas é assim mesmo. Eles estão tendo a última chance por aqui, né? E vão sendo substituídos por espíritos cada vez mais evoluídos, cada vez melhores. Só que os bons não fazem estardalhaço, os maus fazem. Você pode ter certeza, tem muita gente boa reencarnando por aí. O Divaldo fala que a partir do ano de 2030, né, vai chover de reencarnações de espíritos superiores aqui na Terra. Né, daqueles grandes indivíduos do passado, dos grandes profetas, dos grandes cientistas, dos grandes filósofos, para poder alavancar o processo de crescimento intelecto-moral do planeta. Né? E é óbvio, é assim que tem que ser. Na Gênese, capítulo 18, Kardec fala isso. Que o processo de mudança é um processo paulatino, que vai da desencarnação dos espíritos atrasados pela substituição por espíritos em melhores condições. Né? Ainda esses dias atrás, eu estava vendo a reportagem de um sujeito, eu não me lembro direito a idade dele, 20 e poucos anos de idade, né? Ele formou em Direito, tirou a OAB dele com 14 anos, se não me engano, não sei se vocês viram, e ele foi admitido num mestrado em Harvard, tem 20 e poucos anos de idade, se muito. Fala, poxa, você vê um sujeito desse? É um desses, que estão de condição superior, que estão reencarnando aqui, como esse, você pode ter certeza que tem vários. Então, quando você abrir a internet, o Facebook, o Twitter, o Instagram, ligar lá a televisão, abrir o jornal e ver só notícia ruim, não fica desesperado, não. Faz parte do jogo. Façamos a nossa parte da melhor maneira possível. Desenvolvamos um estado de equilíbrio interior, que isso é importante, para que nós sejamos também fonte de equilíbrio e pacificação para aqueles que estão ao nosso redor. Ao mesmo tempo que a gente se esforça no processo de autoequilíbrio, de pacificação interior, você passa a ser exemplo para aqueles que estão ao seu redor. E passa a ser, né, vamos dizer assim, em menor grau, um pequeno missionário do bem aqui na Terra. Nós que temos esse conhecimento espírita e que temos ciência do que está acontecendo nos bastidores espirituais do planeta, não devemos nos abalar com isso que está acontecendo lá fora. Não devemos. Devemos sempre ter uma palavra de otimismo, de conforto, de esperança. Ah, mas as pessoas não vão entender isso. Se eu falar para o meu vizinho que é evangélico, que o planeta vai passar por uma regeneração, ele não vai compreender. Ele não vai mesmo. Mas se você falar palavras de bom ânimo, de esperança, de otimismo, ele vai compreender. E se você se esforçar para agir nessa ótica, ele vai compreender melhor ainda, porque você vai ser exemplo. Então a nossa função é essa, ao mesmo tempo que você cresce espiritualmente, com o conhecimento e com as tuas dificuldades, você também passa a ser exemplo para aqueles que estão perto de você. Ok? Semana que vem, vamos continuar isso daí, tá? Só a última pergunta, só para encerrar. 14. Como ocorre que certas pessoas sejam advertidas por pressentimentos da época da sua morte? Existem casos, né? Em que a pessoa de repente acorda e fala o seguinte, ó, vou morrer daqui a 5 dias. E realmente morre dali a 5 dias. Isso acontece? Acontece. Como? O mais frequentemente é o seu próprio espírito que o sabe em seus momentos de liberdade. E que disso conserva uma intuição ao despertar. Por isso essas pessoas, para isso estando preparadas, não se amedrontam, nem se emocionam. Elas não veem nessa separação de corpo e alma, senão uma mudança de situação.
Ou, se gostais mais, e para ser mais vulgar, o abandono de uma veste de pano grosseiro, que é o corpo físico, por uma veste de seda, que é o corpo espiritual. O medo da morte diminuirá à medida que se espalharem as crenças espíritas. Chique essa frase, hein? O medo da morte vai diminuir à medida que se espalhar as crenças espíritas. Então tem gente que é da seguinte forma: ele sai do corpo, vai para o plano espiritual, o mentor dele fala o seguinte: aqui, semana que vem você vai estar aqui comigo, né? Aí a pessoa acorda com essa informação nítida, né? Vou ter só 5 dias de encarnado ainda. Mas normalmente acontece, como foi falado aqui, com aquelas pessoas que não se abalam com essa informação, que não se desestruturam. Porque se o mentor, através da sua psicologia, souber que o seu pupilo vai se abalar muito, ele não vai falar isso. Não vai mesmo, né? Só para aquelas pessoas que realmente têm estrutura para suportarem uma revelação como essa, que é das coisas mais simples do mundo. Quantas vezes a gente já morreu? Já pararam para pensar nisso? Muitas vezes falamos: nossa, já tive várias vidas, várias existências, reencarnei na França, reencarnei nos Estados Unidos, reencarnei na Austrália, na África, e tem medo de morrer. Meu amigo, se você reencarnou em tudo quanto é lugar, você já morreu em tudo quanto é lugar também, das mais diversas formas possíveis. Às vezes mortes tranquilas, mortes mais violentas, né? Mortes em tenra idade, morte em idade avançada. Nós já morremos várias vezes, né? Então, quando a gente se conscientiza disso, passamos a encarar a morte como sendo uma coisa perfeitamente natural, porque é uma coisa perfeitamente natural, né? É o nosso apego ali forte na matéria, né, que nos faz, às vezes, temer. E a gente é assim mesmo, tá? Não vai pensar que vai chegar o momento da morte, assim, nós vamos encarar com muita tranquilidade. Alguns sim, muitos não. Desencarna um ente querido, vamos sentir, vamos chorar, vamos nos abalar? Vamos. Por quê? Porque durante várias e várias encarnações, a morte para nós foi uma coisa feia. Foi nos apresentado como sendo algo terrível, algo negativo, um castigo de Deus, né? Para onde vai um indivíduo que morre? Não sei, vai ficar vivo, vai para o céu, vai para o inferno. Então morria um ente querido, você se desesperava. Hoje, mesmo com o conhecimento espírita, nós ainda trazemos dentro de nós esses condicionamentos, né? Mas que aos poucos vão sendo vencidos. Porque a gente encara dessa forma, né? É aquele condicionamento do passado, é o condicionamento. Infelizmente, a gente age ainda muito com base nesse impulso. Porque, gente, já imaginaram? O Espiritismo tem quanto tempo? De quando que é o Livro dos Espíritos? 18 de abril de 1857. Quando que foi 18 de abril de 1857 em termos de civilização? Foi há 1 hora atrás, em termos de civilização. Então é muito recente, né? Já passamos por inúmeras religiões onde não se podia falar de morte, onde a morte era um mistério, onde a morte era um castigo de Deus, porque Adão e Eva, né, traíram a confiança dele no paraíso. Então a gente foi condicionado a pensar assim, seu Mário. E mesmo hoje, com o pensamento arejado, com ideias enobrecidas como essas, quando chega o momento da desencarnação de alguém, né, que nos é querido, vem a dor, vem o choro, né, o que é perfeitamente natural. Agora, o que não nos é lícito é desespero e revolta. E isso eu acho que é uma coisa que a gente não deve se permitir mesmo. Porque desespero e revolta, isso daí é para quem realmente não sabe o que é a morte. Agora, nós que já sabemos, não podemos nos permitir isso. Tristeza, tudo bem. As lágrimas, sem problema, né? Mas sabedores de que a vida continua para nós e a vida continua para eles também. Mas você sabe que no momento exato da desencarnação, a pessoa está, em quase todos os casos, dormindo. O momento do desligamento mesmo, a pessoa está entorpecida. Sente sim. Mas o gênero da desencarnação tem muito a ver com o modo que nós levamos a vida aqui. Tem muito a ver. Para termos uma morte tranquila, sossegada,
né, como fosse uma libertação de uma gaiola, é necessário que nós tenhamos uma vida aqui tranquila, espiritualizada e serena. Né? Quer ter uma boa morte? Tem uma boa vida. É lei para todos nós, né? Certinho, pessoal? Ó, semana que vem, perguntas sobre as existências passadas e futuras. Vamos lá, então? Fazendo a nossa prece de encerramento. E antes de mais nada, agradecendo ao Criador o fato de nós nos depararmos com uma doutrina que nos liberta mesmo. Nos liberta dos medos, dos preconceitos, dos vícios, dos atavismos deletérios. De uma doutrina que mostra a nossa real condição de seres espirituais imortais, que tem como fatalismo único atingir a perfeição. Eu creio que esse tipo de pensamento deve ser uma constante nas nossas meditações diárias. A questão da imortalidade e a questão do nosso objetivo único, que é a perfeição. Quando nós olhamos a própria existência, talvez a consideramos como difícil, complicado. Por vezes nos revoltamos com perguntas do tipo: por que isso está acontecendo comigo? Ou por que a vida do fulano é mais leve do que a minha? Ou por que eu tenho que passar por isso? Nós que somos conhecedores da reencarnação, sabemos a resposta. Nós que conhecemos a lei de causa e efeito, sabemos a resposta. Não nos permitamos dominar pelo desespero e pela revolta. Que Deus ilumine a tua vida. Ou antes disso, que você possa estar aberto a receber a luz que emana do mais alto. E que a sua casa e seus entes queridos sejam iluminados por essa energia que constrói, renova e dá alegria. Paz e luz a todos. Que assim seja.